Continuando o nosso estudo de ato infracional, nós vamos agora compreender qual que é a diferença de ato infracional e crime e como que funciona quando eu tenho criança e quando eu tenho adolescente. Então lembre-se que nós temos uma diferença entre criança e adolescente por conta da idade. Então criança é aquele até 12 anos e adolescente dos 12 aos 18 anos. Então como que funciona no ato infracional? O ato infracional também vai acontecer quando eu tenho uma criança, mas a medida que vai ser aplicada a essa criança é diferente da medida que vai ser aplicada ao adolescente. Por isso que é importante esse quadro. Então, montei esse quadro para vocês aqui, que auxilia a entender e compreender melhor essa situação. Quando eu tenho uma criança, que é até 12 anos, eu aplico o ECA. Então, eu aplico o Estatuto da Criança e Adolescente nos casos de atos infracionais, né, que são aqueles atos que eles têm previsão penal, né, então contravenções penais e atos criminais, né, e o ato vai ser um ato infracional e não um crime nem uma contravenção, tá? Então, a conduta é a mesma. Por exemplo, matar alguém. Então, é proibido matar alguém, é um crime matar alguém. Se uma pessoa com 12 anos matar alguém, ela vai ter praticado um ato infracional. O ato é o mesmo do crime, mas o nome que se dá, a denominação que se dá, é ato infracional para o ato praticado, certo? Então nós temos uma denominação diferente aqui quando eu tenho uma criança ou um adolescente. Qual que é a medida que eu vou ter quando eu tenho uma criança? Diferente da medida que eu tenho quando eu tenho um adolescente. Então o ato é o mesmo, mas a medida vai ser diferente. Qual que é a medida da criança? Medida de proteção, tá? Então, quando eu tenho uma criança que praticou um ato infracional, eu vou aplicar uma medida de proteção, né? Porque eu compreendo que aquela criança está em termo de desenvolvimento, ela não compreende o que está acontecendo. Com isso, eu preciso protegê-la, tá? Então, nessa situação, eu tenho uma medida de proteção. Quando eu tenho um adolescente, então, a partir dos 12 anos até os 18 anos, eu aplico também o ECA, tá? Então, o ECA é aplicável até os 18 anos, nós aplicamos também o ECA aqui quando eu tenho um adolescente. Qual que é a diferença? O ato também vai ser um ato infracional. Então, aquele ato que é considerado um crime para o direito penal, ele vai ser considerado um ato infracional aqui para o Estatuto da Criança e Adolescente. E qual medida eu vou ter em relação a esse ato infracional? Então, o ato é o mesmo, aqui é um ato infracional, não um crime, mas a medida é diferente da medida da criança. No adolescente, eu vou ter uma medida de proteção e uma medida socioeducativa. Então, lembre-se disso, porque isso pode surgir na prova de vocês. Se for criança, apenas medida de proteção. Se for adolescente, pode ter uma medida socioeducativa e não medida apenas de proteção. Claro que eu também tenho medidas de proteção quando eu tenho um adolescente, mas eu não tenho medida socioeducativa quando eu tenho uma criança, tá? Então, o ato é o mesmo, né? A legislação aplicável é a mesma, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mas a diferença aqui é que a medida vai mudar. Então, aqui medida de proteção e aqui medida de proteção e medida socioeducativa. E quando eu tenho maior capaz, então a partir dos 18 anos, o que eu vou ter? Eu vou ter o Código Penal, o Código de Processo Penal e as leis penais extravagantes. Então, quando houver uma situação de um maior capaz, com mais de 18 anos, aplica-se a legislação penal comum. É uma legislação que se aplica a todas as pessoas, tá? A partir dos 18 anos, aplico a legislação penal. Com isso, eu vou ter um ato praticado que não vai ser mais ato infracional, e sim um crime ou contravenção, né? Eu não tenho mais ato infracional, mas sim crime ou contravenção nessa situação.
E a medida pode ser privativa de liberdade, pode ser uma medida restritiva de direitos ou multa, tá? Ou todas elas também, né? Eu posso ter aplicação de todas. Então, a medida vai ser diferente. Por isso que é importante a gente pensar. O ato também vai ter um nome diferente, embora na prática o ato seja o mesmo, matar alguém. Então, se eu mato alguém, eu tenho 18 anos, eu vou praticar um ato infracional e eu vou ter uma medida de proteção. Se eu mato alguém e eu tenho 16 anos, eu tenho um ato infracional e uma medida de proteção e uma medida socioeducativa. E se eu mato alguém e eu tenho mais de 18 anos, eu vou ter um crime com uma pena restritiva de liberdade. Tá? Então, é diferente, mesmo que o matar alguém seja o mesmo. Mas dependendo da capacidade dessa pessoa, da idade dessa pessoa, vai alterar a medida que vai ser aplicada e o ato praticado. Com isso, nós temos que o ato infracional, ele pode gerar algumas medidas. Quais delas? Ele pode gerar a privação de liberdade, né, que acontece apenas em flagrante, de ato infracional ou ordem escrita e fundamentada pelo juiz. Então, a medida de privação da liberdade, né, que é a medida que eu restringo a liberdade de alguém, ela é uma medida excepcional e ela acontece apenas em flagrante. Ou se o juiz fundamentar. Então, apenas se o juiz desejar essa medida efetivamente, né, se ele compreender que a melhor solução é a pena privativa de liberdade, e no caso de flagrante, então foi pego em flagrante, aconteceu. Durante, o que é o flagrante? Durante a prática daquele ato, tá? Então, se for pego em flagrante aquele adolescente, né, ou no caso aqui nós teríamos um adolescente, né, nessa situação eu posso ter a privação da liberdade desse adolescente. Ou se o juiz entender que é a melhor situação para ele, conforme o artigo 106. Então acompanhem comigo com o ECA aberto, né? Vocês já sabem que eu gosto que vocês abram o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente para acompanhar nossas aulas. Então vão comigo junto nesses artigos, tá? Vão acompanhando conforme os artigos do ECA. Nós temos ainda a comunicação. Como que funciona a comunicação aqui quando eu tenho um ato infracional? A comunicação à autoridade judiciária competente e à sua família ou pessoa indicada. Então, quando acontecer um ato infracional, pode, no caso de flagrante, o que acontece? Eu vou ter a privativa de liberdade e vou comunicar à família e comunicar ao juiz. Tá? Então, acompanhem como que vai acontecer esse processo. Então, acontece o ato infracional, foi pego em flagrante aquele criança ou adolescente, ou o juiz determinou que fosse restrita essa liberdade, vai haver uma comunicação. Então, pegamos em flagrante uma criança ou adolescente praticando um determinado ato infracional. Essa comunicação vai ser ao juiz, né? Então, se tiver um plantão, um regime de plantão, vai ser o juiz plantonista, ou regime normal vai também ser o juiz, e a família ou pessoa indicada pela aquele adolescente. Tá? Então, eu preciso comunicar a família. Haverá uma liberação imediata, logo após, né? Esse procedimento pode ter uma liberação imediata, que vai ser examinada a sua possibilidade. Então, não vai ser automático. Pode ter uma liberação imediata, dependendo da possibilidade, né? Então, eu tenho essa previsão de liberação imediata, mas eu preciso verificar a situação, verificar a condição daquele infrator, para saber se eu consigo ter a liberação imediata. Então, ele vai ser examinado, não é uma coisa garantida. E eu tenho a internação antes da sentença. Então, nos casos em que eu interno essa criança ou adolescente, né, eu restringo essa liberdade da criança ou adolescente pelo prazo máximo de 45 dias. Anotem aí, né? Prazos, as provas gostam, né? Então, sempre pensem. Pode cair o prazo máximo da nossa internação, né? Então, marquem aí comigo.
Prazo máximo da internação antes da sentença. Importante lembrar aqui, ó. Antes. Então, antes da sentença que condenou aquele infrator, tá? Então, o prazo máximo é o que acontece antes da sentença, nesse caso, né? O prazo máximo de internação. Então, ó, que acontece? Vamos raciocinar como que funciona na prática essa situação. Eu tenho um ato infracional. Essa pessoa que praticou o ato foi pego em flagrante, tá? Praticando o ato. O que acontece? Ele vai ter uma privação da sua liberdade, né? Vai ser privado da liberdade naquele momento. A partir do momento que ele foi privado da liberdade, eu preciso comunicar ao juiz. Então, eu comunico ao juiz: olha, um adolescente foi pego em flagrante praticando um ato infracional. E comunica à família ou à pessoa indicada pelo adolescente. Com isso, se depois de comunicado, foi comunicado ao juiz, o juiz verifica se é possível fazer liberação imediata. Então, eu tento geralmente liberar, né? Porque daí a pessoa vai tramitar o processo judicial para verificar qual foi o ato infracional e qual vai ser a medida aplicável, né? Eu não simplesmente privo de liberdade automaticamente, até porque algumas medidas não são de privação de liberdade. Então, eu verifico a possibilidade de liberação imediata. Depois de liberado imediatamente, e houver necessidade, por exemplo, nesse caso não foi possível a liberação imediata, eu quero manter a internação, né? Eu quero restringir a liberdade dessa criança ou adolescente. Eu faço o quê? Eu posso internar antes da sentença final, né? Da sentença final. Mas eu tenho um prazo máximo, tá? Então, esse infrator pode ficar no máximo até 45 dias antes da sentença internado. Então, eu não posso estender esse prazo. Inclusive, o STJ já determinou a improrrogabilidade do prazo de internação provisória. Então, aqui é uma internação provisória, né? A internação definitiva, daí não. A internação posterior, né, que vai ser quando for condenado, depois de todo o processo. Porque o que acontece? Eu preciso de um processo judicial que vai determinar, né, qual é a medida adequada para a infração, o ato infracional que foi praticado por determinado criança ou adolescente. Então, no caso da internação, ela só vai acontecer em situações excepcionais, quando efetivamente tiver um risco para a sociedade deixar aquela pessoa livre, e pode em até 45 dias. Eu não posso prorrogar, tá? O STJ já determinou a improrrogabilidade desse prazo de internação provisória. Então, o prazo, claro, pode ser maior depois que a internação for definitiva, mas a provisória é 45 dias. Então, anotem esse prazo, que isso pode aparecer para vocês, né? Eles adoram, as bancas adoram sempre prazos. Então, vão anotando esses prazos que eu estou mostrando aqui, que pode aparecer. Certo? Então, é assim que funciona quando há a prática de um ato infracional. O ato infracional, ele vai ter um processo, né, para que eu consiga determinar qual vai ser a medida aplicável àquele adolescente ou criança. Então, esse ato infracional, ele tem um processo que vai ser julgado, né, eu vou verificar a situação, verificar como que eu posso aplicar a minha medida, e para isso, para esse processo judicial, eu tenho algumas garantias processuais, que são garantias a todos os processos. Todo mundo tem direito a isso. Então, são garantias processuais comuns no processo. Tá? Então, como eu tenho um processo judicial, eu tenho algumas garantias que precisam ser observadas nesse processo. Quais elas? O devido processo legal, ou seja, o que é o devido processo legal? Eu preciso observar a lei processual. Então, eu preciso observar o que a lei processual me determina. Eu não posso, por exemplo, julgar uma pessoa sem observar o que a lei determina, ou contrário à lei. Então, por exemplo, se eu tenho um processo, eu preciso citar a outra parte do processo. Se eu não citei, eu não estou observando o devido processo legal, né? Eu preciso
observar o procedimento que está na lei processual. Ainda tem o contraditório, né, que é a oportunidade da outra pessoa contraditar, né, chamar a outra pessoa e dizer, dar conhecimento daquela situação, do que está acontecendo, de como vai ser desenvolvido o processo, né, saber o que está sendo julgado, e a ampla defesa, que eles caminham lado a lado, né, o contraditório e a ampla defesa. O que é ampla defesa? Eu dou a oportunidade da parte se defender. Então, todo mundo tem oportunidade para se defender. Por isso que eu falei que a internação provisória, ela vai ter um prazo. Por quê? Porque pode ser que a pessoa consiga se defender e demonstre que não foi ela que praticou o ato infracional. Então, não seria justo que essa pessoa ficasse restrita da sua liberdade. Por isso que eu tenho um prazo para isso. Né? Por quê? Porque eu preciso que o processo ande, eu preciso saber processualmente se aquela pessoa efetivamente é a pessoa que praticou o ato e se vai haver alguma punição em relação àquilo, tá? Então, eu preciso observar as garantias processuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Então, sempre preciso observar esses 3 pontos que são princípios processuais constitucionais que estão elencados na nossa Constituição Federal, que é a norma suprema e que é observada aqui. Ainda, além disso, a criança e adolescente ela tem assegurado alguns direitos processuais que eu preciso observar naquele processo do ato infracional. Tá? Então, quando é um ato praticado por uma criança ou adolescente, eu observo algumas questões. Quais elas? As seguintes garantias. O pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Então, eu preciso fazer o quê? Citar a outra parte, informar a outra parte que ela está sendo processada, né? Então, eu vou dizer, olha, foi atribuído um ato infracional. A parte precisa saber, né? O adolescente ou a criança precisa saber, e os seus responsáveis também, né? Nesse caso. Então, eu preciso que os responsáveis saibam que aquela criança ou adolescente está sendo julgado. Então, isso é uma das garantias da criança ou adolescente. Ter o conhecimento desse processo, né, por meio de uma citação ou qualquer outro meio equivalente a uma citação, tá? Então, saber o que está sendo julgado, por que está sendo julgado, quais são as provas em relação a essa criança ou adolescente. É direito saber isso. Ainda, eu preciso observar a igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias para a sua defesa. O que significa isso? A criança ou adolescente pode se defender, produzindo provas, inclusive confrontando a vítima e as testemunhas. Então, tem direito de ir fazer o processo adequado, claro, né, mediante a inquirição das testemunhas ou da vítima, e confrontá-las, né, para realmente deixar claro a verdade, para que se saiba a verdade. Então, a pessoa que está sendo condenada pelo aquele ato infracional, ela tem direito a confrontar a vítima, a confrontar as testemunhas daquele ato infracional para verificar se elas estão realmente falando a verdade, se há alguma situação que não está clara, né? Pode ser que tenha uma situação que não esteja clara no momento, que há necessidade de clarear. Então, tudo isso é assegurado nessa defesa. Então, no processo judicial, eu asseguro essas defesas. Ainda também assegurada a defesa técnica por um advogado. Então, criança e adolescente também tem direito a advogado, certo? Então, eu vou chamar um advogado para proteger a criança e adolescente, para defender a criança e adolescente. Então, tem direito a essa defesa por meio de um advogado. Também tem direito à assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. Então, aqui, assim como pessoas maiores e capazes que não têm condições de pagar as custas processuais e todas as sucumbências necessárias naquele processo, a criança e adolescente também tem direito a essa assistência gratuita. Então, pode ingressar com uma ação e, se houver necessidade, se não tiver como pagar as custas processuais, tem direito a pedir uma assistência judiciária gratuita para efetivamente
ter os seus direitos atendidos, né? Sem que isso cause um dano maior àquela criança ou adolescente e mesmo que ela não tenha condições financeiras de pagar por isso, tá? Inclusive, por exemplo, na defesa pela advogada, ela pode se socorrer da Defensoria Pública, né? Que é o advogado que não precisa pagar, né? A Defensoria Pública é o órgão necessário que tem pessoas que vão proteger essas crianças e adolescentes sem que haja um pagamento desse valor. Ainda tem direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. O que significa isso? Ou a criança ou o adolescente, eles são ouvidos também. Então, vai ser colhido o depoimento dessa criança ou adolescente de forma pessoal, né? Então, o juiz, ele vai ouvir a criança ou adolescente para compreender os fatos, para entender. E o depoimento, ouvir essa criança ou adolescente, ela pode fazer muita diferença nessa situação. Então, eles têm direitos a serem ouvidos, assim como qualquer pessoa com mais de 18 anos. E também tem o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Então, criança ou adolescente tem direito a ser acompanhado pelo pai responsável durante todo o processo, na audiência, quando estiver acolhendo o depoimento, no momento de inquirir as vítimas e testemunhas. Durante todo esse processo, os pais podem acompanhar a qualquer tempo, qualquer fase do procedimento, os pais ou os responsáveis podem acompanhar essa criança ou adolescente, tá? Então, essas questões que são específicas das garantias asseguradas aos adolescentes, elas podem aparecer para vocês também na prova, né? Então, é bom que vocês lembrem disso. Então, os pais e responsáveis podem acompanhar em qualquer fase esse adolescente. Ainda nós temos as medidas socioeducativas. Então, temos várias medidas socioeducativas para essa criança ou adolescente que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, como nós já vimos, as medidas do Código Penal não vão ser aplicáveis aqui, né? Então, as medidas penais não são aplicáveis aqui. Embora a conduta seja a mesma, as medidas vão ser diferentes. Aqui no nosso Estatuto da Criança e Adolescente, eu tenho medidas socioeducativas previstas lá no 112. Abram comigo, vocês já sabem, né? Abram aí o ECA para que a gente consiga acompanhar essas medidas. Então, quais são as medidas que estão no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? A medida de advertência, então aqui eu botei elas em relação da mais leve para mais dura, né? Vamos botar dura, né? Mas pode ser mais grave, assim, né? Mais grave. Vou botar mais leve para mais grave. Então, isso depende, claro, da natureza do ato infracional. Então, vou aplicando medidas mais leves até as mais graves, dependendo da natureza desse ato, né? Se for um ato mais brando, pode ser uma advertência. Advertência é quando a criança ou adolescente fica sabendo, olha, está advertido de que não deve fazer isso mais. Então, a advertência vai ser uma advertência para a pessoa saber que não pode mais praticar aquele ato infracional. Então, é uma coisa mais leve, né? Eu vou fazer uma advertência apenas aquilo e deu. Eu posso ter também uma obrigação de reparar o dano. Então, por exemplo, se a criança ou adolescente praticou um ato infracional que gerou um dano, por exemplo, furtou algo e levou embora um objeto de alguém, eu vou ter um dano, que é levar embora o objeto dessa pessoa. Então, eu posso ter como obrigação reparar o dano, reparar o objeto, devolver o objeto ou devolver um objeto novo, né? Se aquele objeto não tem mais utilidade, tá? Então, reparar o dano, quando houver um dano específico, eu posso ter que reparar o dano com uma medida socioeducativa. Então, posso ter advertência e posso reparar o dano. É possível, inclusive, acumular, né? Eu botei aqui para vocês, é possível acumular. Então, eu posso ter uma advertência e uma obrigação de reparar o dano em relação ao mesmo ato infracional, tá? A obrigação de reparar o dano ela pode acontecer em todos os momentos, porque se o ato praticado gerou um dano material àquela pessoa, né, ou dano físico, psíquico, por exemplo, eu tenho a obrigação de reparar o dano em qualquer momento, tá? Então eu posso acumulá-la sempre.
Ainda temos como medida socioeducativa a prestação de serviços à comunidade. Então, prestar serviços à comunidade como forma de reparar aquela situação. Então, já que eu pratiquei um ato infracional, eu posso praticar algo para a comunidade como forma de retribuição, como uma forma de reparação, né? Não retribuição, uma reparação à sociedade. Então, eu pratiquei um ato infracional, eu reparo a sociedade prestando serviços à comunidade. Temos a liberdade assistida, né? Então, uma liberdade que é controlada. Temos o regime da semi-liberdade aqui também, que aquele adolescente ele retorna para o local no final do dia, né? Então ele retorna para a internação no final do dia. E a internação, que é aquela medida mais grave, aquela medida que aquele adolescente fica internado com restrição de liberdade, né? Então ele não tem como sair daquele local por um período, né? Então não é uma prisão, a gente chama de internação e não prisão, né? Porque aqui eu tento educar, né? E não apenas punir. Então essa internação será num local em que eu vou tentar recuperar aquele adolescente. Ele vai ficar internado por um período até que ele recupere e consiga viver em sociedade de forma adequada, né? Sem que cause novos danos à sociedade. Então essas medidas socioeducativas, elas vão desde a mais leve, né? Quando eu tenho um ato infracional mais leve, até a mais grave, que é a internação, que é uma restrição de liberdade, né? Então vamos seguindo esse caminho. E eu posso acumular duas ou aplicar de forma isolada. Então, eu posso ter uma advertência e uma prestação de serviço à comunidade, posso ter reparação de danos, internação, né? Eu posso acumular duas, dependendo do ato infracional, dependendo da situação daquele adolescente, né? Então, eu verifico a situação e se há necessidade de algo mais grave ou não. Nós temos a súmula 342 do STJ, que também está no Vale de vocês, então marquem aí comigo a súmula. Só botei o que pode cair, então marquem tudo, porque são coisas importantes. Que afirma nessa súmula que é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Então, eu não posso desistir de outras provas, mesmo que o adolescente confesse, tá? Então, mesmo que o adolescente confesse, eu não posso, é nula essa desistência. Então, por exemplo, no caso aqui, o Ministério Público ingressou com a ação por conta de um ato infracional, né, pedindo uma medida socioeducativa. Se o adolescente confessou, ele não pode simplesmente desistir das outras provas do processo, salvo na remissão e a advertência, tá? Então, ele pode, por exemplo, dar a remissão, que seria o nosso perdão. No caso de remissão ou de advertência, como são medidas bem mais leves, eu posso, então, nesse caso, desistir das outras provas. Aqui, por que eu entendo isso? Porque pode ser que o adolescente esteja confessando obrigado por alguém, ou pode estar sendo coagido a confessar, e não efetivamente queira confessar, e não efetivamente tenha praticado o ato. Então, pode haver uma confissão, por exemplo, para tentar proteger alguém que tenha mais de 18 anos, que teria uma pena maior, né, por conta do nosso Código Penal. Então, o STF entende dessa forma, tá? Então, esse entendimento pode também surgir na prova de vocês. Se o adolescente confessou, eu não posso simplesmente desistir das outras provas, porque com as outras provas eu consigo verificar, inclusive, se tem outras pessoas que participaram desse ato infracional. Se o adolescente está protegendo alguém específico, né? Então, algumas situações eu vou observar aqui também quando eu tenho uma confissão, que eu preciso cuidar nesses casos, tá? Então, salvo no caso de remissão, que é o perdão, ou no caso que eu vou transformar essa medida socioeducativa em uma simples advertência, tá? Então, nessas situações, nós temos esse cuidado.